Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante, faço parte aqui então da equipe de professores do nosso Gran Cursos Online e faço parte especificamente aqui do nosso projeto, o projeto Gran OAB, onde nós então temos uma metodologia, temos todo um projeto voltado para a sua aprovação. E é justamente por isso que eu estou aqui, para convidá-los para fazer parte de um projeto vencedor. Aqui você vai encontrar um projeto inovador, professores vocacionados, focados, toda uma metodologia que certamente fará com que você alcance o seu resultado, ok? Bem, para esta oportunidade eu quero trazer aqui algo que certamente poderá ser útil na sua preparação. Então aqui nós temos preparação tanto para a primeira fase quanto para a segunda e justamente por isso eu entendo que se você quiser ter o seu nome lá no hall de aprovados e isso de maneira segura e com grande, vamos dizer assim, dedicação, vem aqui, vem fazer parte da nossa equipe, tá bom? Olha, eu preparei aqui uma dica super rápida para vocês, eu selecionei um tema que nós então podemos utilizar tanto na primeira fase quanto na segunda fase e que certamente irá colaborar muito com a sua preparação. Eu quero falar com vocês, então, a minha dica é sobre jurisdição e sobre competência. Vamos fazer, então, aqui uma breve leitura deste tema, vamos trazer algumas dicas aqui e, sinceramente, que isso sirva para que você, então, possa, querer vir fazer da parte da nossa equipe, tá bom? Vamos lá, então? Simbora comigo, professor Eduardo Galante. Vamos fazer aqui, vamos pegar algumas dicas importantes aqui. Gente, olha só, vamos falar então sobre jurisdição e competência. E isso tem uma razão. O fato de eu ter escolhido esse tema para as nossas dicas tem uma razão. Por quê? Nós sabemos que a competência na primeira fase, muito cobrada na primeira fase, sempre nós temos questões envolvendo competência e na segunda fase não há nem o que falar, não é isso? Porque certamente na construção ali da sua peça profissional, certamente você terá que lançar mão dos seus conhecimentos em relação à competência. E aqui eu trouxe breves comentários, evidentemente que uma informação, uma aula mais preparada, nós poderemos disponibilizar assim que você venha, puder fazer parte, mas olha só, é aqui que nós começamos toda a nossa preparação. É importante que o candidato vá para a prova sabendo o que é jurisdição e o que é competência, pois isso pode fazer total diferença na hora de fazer a leitura destas questões. Bem, evidentemente que como operadores do direito, vocês sabem muito bem que existem diversos conceitos sobre jurisdição. Mas uma melhor doutrina, ela é capaz então de trazer para todos nós uma informação condensada, uma informação sintetizada do que seja esta jurisdição. E nesse contexto, nós podemos, então, entender a jurisdição como sendo a capacidade, gente, de dizer o direito de forma definitiva. Guardem isso aqui, olha, capacidade de dizer o direito de forma definitiva. Isso, na hora de uma prova, faz total diferença. Então, quando nós dizemos que jurisdição vem do latim dizer o direito, realmente esta é a ideia, inicial. Significa, em termos práticos, que todo órgão, toda pessoa que tem o poder, que tem a capacidade de dizer o direito de forma definitiva, ele é dotado, então, de uma função jurisdicional. Ah, professor, agora eu entendi. Quer dizer que se o órgão, a pessoa, tem o poder ou a capacidade de dizer o direito de forma definitiva, em termos práticos, significa dizer que ele possui, então ele é dotado da função jurisdicional. Sim, gente, é uma capacidade genérica, é uma capacidade abstrata. Ou seja, eu aqui vou abrir o leque, é qualquer pessoa que tenha poder ou capacidade de dizer o direito. Então trata-se de uma capacidade genérica, abstrata por tal fim, por tal finalidade.
Entendi, professor, mas deixa eu perguntar uma coisa. Todo aquele que tem jurisdição, professor, então significa dizer que ele tem capacidade genérica de dizer o direito? Sim, gente. Em termos práticos, aquele que possui a jurisdição, ele possui sim a capacidade genérica de dizer o direito de forma definitiva. A ele cabe esta missão por lei. É ele quem vai fazer isso. Professor, deixa eu perguntar aqui uma coisa para o senhor. Suponha-se que um juiz lá do estado de Minas Gerais, ele então profira uma decisão. Essa decisão, já que o senhor disse que ela tem uma capacidade genérica, ela vai valer em todo o país? Vai. Ela vai valer em todo o território nacional, inclusive com alcance dos seus efeitos no âmbito internacional. Então a jurisdição, ela tem essa capacidade, ou seja, essa capacidade genérica de atingir todos estes contextos. Olha, professor, me fala uma outra característica que é muito cobrada em prova da jurisdição, é a definitividade. Definitividade. Sabe por quê? Esta definitividade, como característica da jurisdição, significa, entre outras coisas, tá? Que cabe a tão somente aquele que pode dizer o direito dar então ali a um ponto final àquela demanda, ou seja, nada vai ser afastado dele, tá bom? Olha, somente então órgãos jurisdicionais, somente estes órgãos é que podem dizer o direito de forma definitiva. Esta então é a característica da definitividade. E é essa característica que faz com que haja uma diferença, uma distinção entre o que sejam órgãos jurisdicionais e órgãos administrativos. Professor, bem, o senhor me disse o que é jurisdição. E o que é competência então? Gente, capacidade de dizer o direito também de forma definitiva. Ué, professor, mas espera aí, então tem alguma coisa errada. O senhor me disse que a jurisdição é a capacidade de dizer o direito de forma definitiva. E agora o senhor está me dizendo que a competência é isso também? Sim, só que a jurisdição é uma capacidade genérica. A competência nós aplicamos no caso concreto. Ah, professor, agora eu entendi. A competência, então, ela se aplica ao caso concreto. Em outros termos, significa dizer que para cada processo há apenas um juiz competente. Do contrário, eu não posso dizer que para cada processo eu terei um órgão jurisdicional. Não, não é isso não. Por exemplo, todas as decisões na seara trabalhista, praticamente todas elas, a não ser aquelas que possuem fulcro constitucional, todas elas serão decididas no âmbito da Justiça do Trabalho. Ah, professor, entendi. Então, a competência, ela se aplica ao caso concreto. Então, qual é a diferença básica entre jurisdição e competência? Na jurisdição, nós temos uma competência, uma capacidade genérica, uma capacidade ali que nós chamamos de abstrata. E já na competência, nós temos o quê? Uma capacidade que é concreta. Então, eu aposto que daqui para frente você não terá mais qualquer dificuldade quanto a esse respeito. Tanto é assim que eu fiz essa pequena diferenciação para vocês. Olha só, na jurisdição, nós temos uma capacidade de dizer o direito de forma definitiva, todo juiz tem jurisdição. Enquanto a competência é a capacidade de dizer o direito de forma definitiva, no caso concreto. E aqui nós não teremos todo, mas apenas um ou outro juízo é que terá esta competência, pois ela se aplica ao caso concreto. Professor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Como que nós poderíamos tratar desse assunto de maneira mais específica? Olha, o artigo 44, tá? O artigo 44, ele irá mencionar onde estão localizadas as regras da competência. Olha só aqui então, gente, o novo CPC lá no artigo 44, tá bom? Então aqui não está aparecendo, mas olha só esse artigo 44 aqui. Obedecidos os limites estabelecidos na Constituição Federal, a competência ela é determinada pelas normas previstas nesse código ou em legislação especial, também pelas normas de organização judiciária e ainda pelas constituições dos estados. Gente, olha onde nós poderemos então encontrar regras de competência. São bem amplas,
Tá bom? E aí, a partir desta análise, o que nós então temos em mente? Bem, as regras de competência, eu vou encontrá-las na Constituição, por exemplo, lá no artigo 114, onde tem as regras da justiça trabalhista, nos tratados internacionais em que o Brasil seja signatário, tá? Ali nas leis federais, principalmente o Código de Processo Civil, a partir dos artigos 42 e seguintes, além disso também nas constituições dos estados, tá bom? Ou seja, olha, a competência, gente, ela é plurifacetada, sabe por quê? Ela vai conglomerar, então, tantas informações na Constituição Federal, nos tratados, nas leis, na estadual e também no Distrito Federal. Ou seja, o que não falta são regras de competência para que estejam ali, então, ao seu alcance. Professor, isso cai em prova? Adivinha? Olha aí. Bruna Tavê propôs ação possessória imobiliária em face a Diana VV. O imóvel é situado no município de Lucas do Rio Verde, estado do Mato Grosso. Nesse caso, a ação deve ser proposta observado o foro da residência do réu, da situação da coisa, do domicílio do autor, do local do fato. Então aqui é só um exemplo claro de uma questão prática que poderá estar na sua prova na OAB e nós já sabemos que especificamente entre aquelas possibilidades, aqui no caso, como é uma ação possessória, nós levaremos em consideração a situação da coisa, ok? Meus queridos heróis, minhas queridas heroínas, esta apenas aqui foi uma pequena demonstração de tudo aquilo que nós poderemos trazer para vocês. Então, fica aqui novamente o meu convite, venha fazer parte do nosso projeto, venha estudar conosco, venha trabalhar todas as fases que são necessárias para que você alcance um bom resultado, tá bom? Esta foi a minha dica, fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!